Então, dando sequência ao nosso estudo da mediunidade, nós hoje vamos estudar, hoje é a nossa sessão de estudo de número 16. Olha que estamos avançando, né? Dia 26 de setembro de 2024, nós estamos no capítulo 20, a natureza dos espíritos. Vamos lembrar que são 34 sessões, nós já estamos na 20, ou seja, já passamos da metade. Então, vamos lembrando que a gente estuda, nós temos aqui a nossa base de estudo, que é a mediunidade do livro da Teresinha de Oliveira, né? Então, vamos lá. Vamos entrar, então, no capítulo 20. E aqui está ele. Bom, nós vamos tratar da natureza dos espíritos. O que quer dizer isso, natureza dos espíritos? Será que a gente vai saber como é que faz espíritos, né? Não, é como eles se manifestam. Quem são eles? Como são eles? Então, a gente vai ter uma ideia, assim, da personalidade, se podemos chamar assim, do espírito. É disso que trata, tá? Então, a primeira coisa que nós temos projetado aqui, ali em cima, se a identidade absoluta dos espíritos é, em muitos casos, uma questão acessória, tanto faz. Homem, mulher, não importa, né? O mesmo já não se dá com a distinção a ser feita entre bons e maus espíritos. E aí que a gente precisa ter atenção. É isso que importa. Se ele é alto, se ele é baixo, se ele é gordo, se ele é magro, se ele é homem, se é mulher, isso aí é indiferente. Mas qual que é o caráter dele? É um espírito bom ou é um espírito mau? Porque assim como nós, aqui na Terra, dividimos as pessoas, a gente conhece gente boa, gente que não é boa, né? Também no mundo espiritual, porque eles são nada mais do que nós, espíritos, que é isso que nós somos, só que desencarnados, sem o corpo físico. Outro dia eu estava ouvindo, sem osso, né? Espírito sem osso. Pode ser-nos indiferente a individualidade deles, suas qualidades, nunca. Então, nunca é indiferente para a gente as qualidades do espírito. Por que a gente aprende isso? Por que a gente dá importância para isso? Por que Kardec trazia isso para a gente? Pelo simples fato, para distinguir como eles são, para que a gente trate deles, tenha um tratamento apropriado com eles. E aí a gente vai saber se vai advertir ele, se vai esclarecer ele, se vai confortar ele, ou ela, né? Então, imagine, é como se fosse um cliente que chega numa loja. O que você quer? E ele vai dizer, olha, eu procuro isso, isso, então. Então, você identifica a necessidade do cliente. E aí você sabe como melhor atender. No caso do espírito, numa reunião mediúnica, ele chega, a gente vai buscar identificar ele. O que ele está fazendo ali? Por que ele veio? Por que ele está se comunicando? Então, por isso a importância de saber quem ele é, nesse sentido, para que a gente possa melhor atender ele, como se fosse um cliente de uma loja, e nós, os vendedores, né? Aí, como é que se avalia a natureza do espírito, né? Pergunta a autora. Apreciam-se os espíritos pela linguagem, quer dizer, a gente avalia os espíritos pela linguagem de que usam e pelas suas ações. Chega um espírito já esbravejando, a gente já imagina que é um espírito revoltado, perseguidor, ou então ele está chateado com a vida. Ele tá... Então é aí que a gente já começa a avaliar isso. Chega um espírito já falando de maneira tranquila, muito educado, procurando dar orientações elevadas. A gente sabe que é um espírito que está interessado no nosso bem-estar, né? Estas, as ações, né, se traduzem pelos sentimentos que eles inspiram e pelos conselhos que dão. Admitido que os bons espíritos só podem dizer e fazer o bem, de um bom espírito não pode provir o que estenda para o mal. É como uma
pessoa, a gente rapidamente avalia uma pessoa, só se for um artista, né? Se um ator, né? A pessoa se faz passar assim, e a gente acaba, assim, sendo enganado, né? Pela nossa percepção. Mas senão a gente já sabe, né? E aqui ele fala, ó, pelos frutos se conhecem, ó, os conhecerás. Assim Jesus dizia. Então, pelo fruto conhece a árvore. Não é assim? Tem um abacate na mão, é um abacateiro, né? Então, pelo fruto, ou seja, pelas ações, a gente sabe de onde está provindo, né? De onde que vem. Não há outro critério senão o bom senso. Isso é importante. Então, quando tem um dialogador, ele está preocupado em avaliar. Ele usa o bom senso. Por isso a importância do estudo, da experiência, sabe? Vai desenvolvendo isso. Porque um dialogador, por exemplo, é um terapeuta. Ele escuta primeiro, tá? Escuta, depois ele faz o trabalho dele. Ele escuta para quê? Para poder avaliar com quem que eu estou falando, né? Então, eu posso dizer, pela minha experiência, eu vou conversar com o espírito e chega a ter uma reunião mediúnica, aí o médium entra no transe mediúnico e o espírito começa a falar. Primeira coisa, cumprimentar. Está chegando, né? Chega, e aí aguarda ele falar. Aí ele fala. Por essa fala dele, a gente avalia o que ele quer, e qual que é o interesse dele, por que ele está ali, né? Então, aí depois que a gente forma o quadro, usando o bom senso, a gente busca ajudar ele. Um exemplo, o espírito chega e ele não sabe nem que desencarnou. Como é que eu vou falar isso com ele? Aí eu escuto do jeito que ele fala. Conforme, temos que apresentar um medo danado. Não tem gente que tem medo do espírito entre nós? Tem espírito que tem medo que morreu. Desconfia, mas não quer nem falar, sabe? Pode imaginar uma coisa dessa? Parece engraçado, mas é isso. E aí a gente conversa com o espírito, né? E conforme a situação, é melhor nem falar, porque aí pode ser que seja um desastre para ele. Mas se a gente vê que ele tem, assim, ele está fortalecido o suficiente, por exemplo, um espírito que está muito sofrendo, está sofrendo muito, está numa cama, ele não se desligou do corpo físico ainda, ainda que foi enterrado o corpo físico, mas na mente dele, ele está no lugar que ele desencarnou, na cama do hospital, na cama da casa dele, cheio de dor, né? E está ali junto, mas não larga do osso. Por quê? Porque ele não quer morrer. Morrer entre aspas, né? E ninguém morre. Mas aí a gente conversa com ele, de repente a gente vai para um lado e fala assim, mas escuta, você sabe que já não vai ser difícil curar você. Porque às vezes a gente até pergunta a idade do espírito. E ele fala, né? Eu falo, não, eu tenho 82 anos. Então aí a gente fala, mas escuta, vai chegar um momento que você vai se despedir da vida, se despedir do corpo, né? E quando você se despedir do corpo, você vai adentrar numa outra dimensão e não vai ter mais dor, né? Aí a gente vai devagarinho. Fala, poxa, eu percebo que você é uma pessoa forte, né? Já começa assim, o gato subiu no telhado, né? Aí, é uma pessoa forte. Então, é, o que eu preciso é do seu entendimento, da sua força. Aí a gente começa a falar de casos. Fala, você não teve gente que viveu com você, tal, né? Desencarnou, e você continua a vida, né? E tem gente também que se apega à família. Uma mãe que se apega aos filhos. Não, eu não posso deixar meus filhos. Então a gente tem que convencer ela de que os filhos não vão ficar desamparados, como ela um dia não ficou, porque que fosse a idade que os pais desencarnaram. Então a gente vai falando, mas tudo de acordo com que a impressão primeira que ele dá, ou ela, né? Então vem para a gente a informação, a gente processa aquilo usando o bom senso, como ela fala, né, que a autora, e vai desenvolvendo.
E aí a gente fala. E depois de um tempo conversando, eles até caem na real que não é o fim do mundo. Principalmente que você fala, olha, levante dessa cama e você vai ver que o corpo vai ficar. Vai, vem, né? Levanta. E aí ele vem, dá um passo, vê o corpo, vê que ficou em pé. Então, se a dor está no corpo, não está em você. E aí ele é uma outra vida, né? Desabrochou para outra vida. Então ele fala, né, do bom senso que não pode se enganar, ou seja, conforme a característica do espírito, né? E aí ele fala assim que a avaliação é principalmente do ponto de vista moral. Se o espírito era rico quando estava na Terra, se era pobre, se era ignorante, se era um doutor, né, alguém muito esclarecido, passou assim pela uma educação acadêmica muito grande, né? Mas aí isso não importa. Agora, como que ele é moralmente? É uma pessoa boa? É uma pessoa preocupada com os outros? Fez o bem que podia fazer? Ou tudo o contrário? Né? Porque a gente conversa com todo mundo, em termos espirituais, quando está numa reunião mediúnica. E a gente avalia cada um deles. É muito bonito o trabalho. Então, o dia que a gente estiver trabalhando com isso, estiver assim, fazendo os exercícios mediúnicos, é um mundo novo, né? Então, é algo assim realmente bastante. Só para ter uma ideia, vai falar de mim. Eu não vivo mais sem isso. Para mim é um alimento. Eu sei o bem que isso traz para as pessoas. Às vezes tem espírito que está sofrendo há anos. E você vai lá, como se pegasse pela mão e trouxesse ele e fala, olha, está aqui, acabou o sofrimento. É maravilhoso, né? Eu gostaria de ser tratado assim. Então a gente trata igual, né? Bom, aí ela fala assim que para a gente julgar os homens é preciso primeiro que cada um saiba julgar-se a si mesmo. Isso é importante. Por quê? Porque quando a gente está falando com o espírito, principalmente um que não é bom, que está perseguindo alguém, se nós não tivermos o lastro moral para conversar com ele, e é só isso que faz com que ele, né, ele respeite a gente. Se não tiver isso, é melhor nem conversar. Eu lembro quando estava começando nisso, né, nesse diálogo com os espíritos, e aí um senhor, né, que tinha muita experiência, né, ele falou o seguinte, ele falou, olha, teve uma reunião em tal lugar, naquele tempo usava mesa mediúnica, né, então era uma mesa e todo mundo voltava. Aí tinha uma toalha branca, por isso que chama centro de mesa branca, né, por causa da toalha, né? Mas aquele, né, o centro que a gente frequentava, acho que devia ser chamado de centro de mesa florida, porque era uma toalha florida, né? Bom, então mesa branca. Pode explicar a mesa branca. Ah, é? Então, é por isso, é por causa da toalha. É diferente da Então, toalha. se for uma mesa de bichinho, uma mesa de campanha, então aí cada paisagem, mesa de paisagem. Então, aí, então, em torno da mesa, aí vem um espírito, né? E aí vai o doutrinador, o dialogador, falar com ele. Começou a falar, ele falou, o espírito vira para ele e fala assim, quem é você para falar comigo? Você quer que eu diga para você, e para todo mundo aqui, onde é que você estava tal dia, tal hora, com quem você estava? O cara, imagina, né? Desapareceu. Aí teve que levantar um senhorzinho lá, muito humilde, lá, e falar com o espírito. Porque aquele falava, e com razão, falava, quem é você? Você não tem lastro moral para falar comigo. Aí, depois que eu contei essa história, eu fui até a minha mulher e falei assim, ó, se você confiava em mim, agora você põe a mão no fogo, porque acabou a brincadeira, né? Assim, não tem nada, se eu andava na linha, agora nunca mais. Já pensou? Era um trabalho que eu gostava muito, que eu gosto muito. Eu chegar lá e o espírito falar uma coisa dessa? Graças a Deus nunca aconteceu isso. Em 40 anos. De, digamos, você pode falar com uma pessoa, pode ter cometido erro, todo mundo comete.
E na hora de você dialogar, você pode ter, você pode, eu acho que depende, não sei, depende muito da maneira com que você se coloca, entendeu? Porque se você, no seu íntimo, você está julgando aquele espírito, aí eu acho que sim, ele pode dizer quem é você. Mas se você, apesar dos seus, né, dos percalços, você está na situação olha, eu tô falando para você, estou tentando te ajudar, não que eu não tenha feito. Reconhecer que você também é falho, né? Eu acho que, Não, quanto à falha, todos nós somos, não tem sim, santo, não tem. A gente realmente, né, por coincidência, no recente trabalho mediúnico, o Espírito falou exatamente isso, não tem santo aqui. E eu concordei, falei, não tem mesmo, né? Porque a gente se ajuda, apesar de todos os defeitos, apesar de tudo que a gente tem contra a gente, mas não é maldade. E isso a gente realmente tem que levar a sério, isso que você falou. Nós não podemos julgar, condenar. Chega um espírito, você vai, né? Não, estou perseguindo alguém. Fala, ah, tá vendo? Você está sofrendo porque, sei lá, você está agredindo ele. Não, né? É quase que justo uma vingança, quase que justo, né? Vou falar assim, hipoteticamente, né? É, nem hipoteticamente, mas vamos pensar de forma, quase lógica, né? Porque a agressão, a maldade, né, a vingança, isso aí não tem nada de lógico, é ilógico, mas o que ele passou nas mãos de alguém e está perseguindo, por isso que vem uma pessoa, vem atrás do centro, né, entra e tem um processo obsessivo. Ali, pode ter certeza que a pessoa não é vítima integral. Ela também fez a arte dela para poder atrair um espírito desse, né, um perseguidor. Então, ali o que a gente tem que fazer é uma reconciliação. A pessoa tem que mudar, né? E o espírito tem que ver que ele também pode ter começado lá atrás um processo onde culminou nisso. Então fica esse negócio, uma hora um persegue, outra hora é perseguido, persegue, perseguido. A gente é imortal, não para nunca isso aí. Então o momento é de alguém ter que parar. Então a gente busca falar com ele, procura. Não, assim, ele entende que, na verdade, a gente está preocupado com ele, não com a vítima dele. Porque ele não vai trazer benefício nenhum, não vai trazer de volta quem desencarnou, a família dele, tudo, todo o mal que ele sofreu, tudo que ele perdeu, vai. Ele tem que agora ir para frente. E não vai trazer nunca. E se ele conseguir o intento dele, né, de se vingar, só vai piorar as coisas, né? Mas cada um de nós temos que, se está nessa tarefa, qualquer ela que seja, mediunicamente falando, nós temos que agir com moral. Imagina o próprio médium, se ele é revoltado, se ele condena todo mundo. Então, o espírito que passa pelo campo mediúnico dele está contaminado com isso. E vai dar uma comunicação desse jeito. E a gente nunca entra em conflito com o espírito. A gente mostra, sabe, o carinho, o respeito, o entendimento, né? E sempre calcado nos conceitos evangélicos. Não tem nada melhor que Jesus ensinou a perdoar, ensinou a amar, né? Então, não sei se não, respondi. Bom, então tem um quadro aqui que, que ele fala a diferença nas atitudes dos bons e maus espíritos. Então, na coluna aqui eu vou colocar só ela aqui, porque aí fica melhor de ver. Olha aí. Então, na coluna da direita, né, estão os maus, e daqui da esquerda os bons. Então, os bons só dizem o que sabem, calam-se ou confessam sua ignorância sobre o que não sabem. É mais ou menos como você própria falou, do espírito, do encarnado conversando. Não vai falar mais do que sabe, não vai inventar, não vai, sabe? Né? Já os maus falam de tudo, com desassombro, assim, sem vergonha, né? Sem se preocuparem com a verdade. Que são pessoas que tem na Terra aqui também, igualzinho. Tem gente que não tem preocupação nenhuma.
se é verdade, se não é, e passa para frente. Por isso tem tantas fake news aí, né, que a gente depara diariamente. Se conveniente para os bons, fazem que coisas futuras sejam pressentidas, mas nunca determinadas datas. Mas nunca determinam as datas. Então, tem espírito que vem e fala de alguma coisa que vai acontecer, que pode acontecer, mas nunca fala, é no dia tal, na hora tal, isso aí, falou isso, fica com a pulga atrás da orelha. Né? Por quê? Os levianos, com facilidade, predizem o futuro, precisam fatos materiais que não temos como verificar, apontam época determinada para um acontecimento. Às vezes até no passado, às vezes a gente chega, se eu tropeço, ele fala, como ele viu, né? Fala, você viu? Eu fiz você tropeçar. E aí cabe a você aceitar ou não o que ele está falando. Então, eles não têm compromisso nenhum com a verdade, com o tempo, com nada. Então, assim, data precisa, tal dia, tal hora. E se não acontece, fala, não, não aconteceu ainda, tá, mas vai acontecer tal dia. E vai, e a gente acreditando nisso, né? O que os bons fazem? Nunca ordenam, não se impõem, aconselham. Se não escutados, retiram-se. Eles realmente não vêm falar, olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Eles não falam, eles podem sugerir. Falam, oh, minha filha, está na hora de você pensar e agir de outra forma diferente. Né? É conselho. Já o outro não. São imperiosos, dão ordens, querem ser obedecidos, não se afastam por nada. Se por um lado os bons a gente não está atendendo, vira as costas para eles, vão embora. Vai gastar vela boa com defunto ruim? Não, vai nada. É. Se o nosso tipo de reunião for uma reunião bagunçada, sem nenhum comprometimento de fazer o bem, quem que vem? Só espíritos que adoram esse tipo de reunião. Se nós estamos comprometidos com o bem, com o estudo, com o trabalho sério, enche de espíritos bons. Eles têm interesse em ajudar aqueles que estão querendo fazer o bem. Por outro lado, se a gente faz bagunça, quem vem? Os espíritos que também compartilham com essa bagunça. E aí ajudam que a bagunça aumente mais ainda, né? Então, são imperiosos, dão ordens, querem ser obedecidos e não se afastam por nada. Exclusivistas e absolutos, querem para ele só. Pega o médium e fala, não, esse é meu médium. E fica com ele. Pretendem ter o privilégio da verdade. Exigem crença cega e jamais apelam para a razão, pois seriam desmascarados. É interessante no diálogo, quando o espírito vem todo mansinho, mas aí alguns médiuns percebem que não é tudo isso. Então, alguns médios de trabalho chegam até a alertar o dialogador, falam, olha, não é isso que ele está se apresentando, não. Mas na hora, a reação é, assim, fica bravo na hora. Não querem ser desmascarados, não querem ser corrigidos, não suportam, assim, não sustentam a mentira. É muito bonito de ver assim, na hora vira, né? Falou, é um anjo, agora virou um capeta, né? Não lisonjeiam, isso os bons, né? Aprovam o bem feito, mas sempre com reserva. Então, chega um grupo sério, mediúnico, vem um espírito e dá uma comunicação, uma orientação, tudo, e falam: vocês estão no caminho certo, continuem fazendo bem. Não chega e fala: nossa, como vocês são bons. Aí pronto, aí a gente já degringola, né? Aí eles são o melhor do mundo, né? Então, não é isso. Já os maus prodigalizam exagerados elogios, estimulam o orgulho e a vaidade, embora pregando a humildade e procuram exaltar a importância pessoal daqueles a quem desejam dominar. Então, é isso, vem e elogiam demais. E é engraçado que tudo isso é verdade, porque a gente já presenciou isso, já vivenciou isso. Chegam enchendo a bola, né?
oferecendo coisas, né? Ixi, quantas coisas! Eu já podia ser um homem rico se eu quisesse, né? Tanto que ofereceram. Ou não, não sei, né? Vai que só oferece, mas não paga, né? Nunca fui até o fim para ver, né? Mas está dando para viver, né? Meio aí, ó, tá vestido, né? Dá para vir de carro, tem comida em casa, então tá, não precisa mais. É, onde é que eu estou aqui? Isso, agora, desprezam em tudo as puerilidades da forma. Então, eles são diretos, não ficam floreando, nada de, sabe, infantilidades. Os bons espíritos são objetivos, são maduros. Não importa linguajar. Às vezes tem uns que não sabem nem falar direito, mas não tem problema nenhum. O que ele está falando com aquelas palavras difíceis para ele de falar? Ele não tem cultura, mas tem bondade. Então se manifestam do jeito que eles sabem se manifestar. Mas o conteúdo é bom. Então, quando eles vêm dar uma comunicação, tem conteúdo, tem um propósito. Tem espírito que vem, fala, 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 se enxuga, né, se espreme, não sai nada, porque é só palavreado. Então, ligam importância, esses já os maus, né? Ligam importância às particularidades mesquinhas, incompatíveis com ideias verdadeiramente elevadas. Fazem prescrições meticulosas. Olha, vai acontecer isso, porque isso, você está desse jeito, mas sempre indo fundo, porque na verdade não é indo fundo em nada. Não tem compromisso com a verdade. Então fala o que vem na telha, né? Vamos ver o que mais que tem aí, né? Que coisa, né? Não dá para fugir, né? Sai da terra achando que vai encontrar, né? Por isso que tem gente que dá um valor especial para o espírito, sem avaliar a qualidade deles. Por isso a importância da gente estar aprendendo isso. Nossa, o espírito falou comigo. E ainda mais falou que é fulano de tal, né? Uma celebridade vem aí e fala. Que é nada. É um espírito aí que não tem onde cair morto, né? Como se pudesse falar isso, né? Mas, não tem, sabe, um compromisso com nada, não tem conhecimento de nada, não oferece nada. Então, por isso a importância realmente do bom senso. Por isso que eles falam isso aí. Por isso que Kardec fala. Eles que eu digo o autor aqui, né? Ela está tirando de Kardec. Ela foi uma pessoa que sempre, Dona Terezinha, sempre pautou por isso, pela fidelidade a Kardec e ao Evangelho. E é isso que torna a gente diferenciado. A gente que digo, aqueles que buscam o conhecimento de uma fonte digna, que é Kardec e o Evangelho. Então aí faz. Porque tem casas espíritas, tem médiuns, tem dirigentes, tem gente de todo tipo, né? Tem uns que fazem espiritismo a moda da casa, né? Mistura com tudo, faz tudo, inventa e tal. Quando que a gente tem que ver a lógica? Isso tudo que nós estamos estudando tem mais de 160 anos, quase 170. E a gente está estudando isso e está funcionando. Ah, mas não está velho? Não, não muda. Espírito é espírito, comportamento é comportamento, né? O bem é o bem, o amor é o amor, como sempre foi. E não vai mudar. Pode mudar a capa, pode mudar, sabe, o tipo de letra, mas o conteúdo é o mesmo, né? E as experiências mostram isso. Quando a gente está trabalhando mediunicamente, a gente vê isso. É isso que a gente convive, né? Com isso que a gente se depara. Então, os bons, já falei, né? Só dizem que sabem, então. É, agora, se conveniente, fazem que coisas futuras sejam pressentidas, mas nunca determinam as datas. Já não falamos isso? Nossa, desculpa, né? Ok. Como é que eu abri esse aí?
Puerilidades, tal, escrúpulos, ao aconselhar, tudo. É esse aqui, então. Ah, mas aí quando você fecha, parece que Ele volta aqui, né? acho que aquele, daquele jeito, acho que tá Dá perfeito. para ver, né? Então, vamos lá. Então, é, não lisonjeiam, aprovam o bem feito, mas sempre com reserva. Então, não fazem aqueles, sabe, é, aqueles elogios rasgados, né? É, os outros prodigalizam exagerados elogios, estimulam o orgulho e a vaidade, embora pregando a humildade e procuram exaltar a importância pessoal daqueles a quem desejam dominar. Então, são muito bons de fazer intrigas, elogiar um, deixar o outro chateado, tal, para que a coisa fique no ponto que eles possam agir, né? Tem uma historinha que com certeza é folclore, tá? Como é que diz? Lenda urbana, né? O espiritismo. Mas eu gosto dela porque, se fosse verdade, seria interessante. Seria algo, né? Se for verdade, né? Numa reunião mediúnica, vem o obsessor-chefe, né? Que estava obsidiando lá a casa, e fala: nós estamos aqui para comunicar a vocês que nós vamos deixar de obsidiar esta casa. Ele ficou feliz, né? Falou: opa, né? Ele falou: porque não precisa. Vocês estão quase se matando. Então, nós vamos para uma outra casa, que está tudo bonitinho, tudo arrumadinho, para bagunçar tudo lá, né? Então, tem casa espírita que realmente é isso. Por isso a harmonia, a importância da harmonia e tudo. Porque senão se instala o caos. Aí dá medo até de fazer reunião mediúnica. Os próprios frequentadores falam: vamos parar com isso, porque não estamos tendo controle. Mas por quê? Porque as pessoas não têm essa vontade, essa determinação de fazer o bem, de vigiar os pensamentos, os sentimentos. Então, tem casa que um médium não pode ver o outro. E muitas vezes é resultado disso que a gente vê aqui, né? Os, não sei se já foi isso aí, né? Mas vamos lá. Os bons são escrupulosos no aconselhar atitudes, quando fazem, objetivam sempre o fim sério e eminentemente útil. Só prescrevem o bem e o que é perfeitamente racional e dentro das leis da natureza. Quando eu vejo essa tabelinha, né, os bons e os maus, eu lembro sempre daqueles desenhos animados, que de um lado tem um anjinho, do outro tem um capetinho ali, né? E ficam brigando que se um fala, né? Faz isso, outro, não, não faz isso. Aí fica nessa essa guerra. É mais ou menos isso mesmo. O comportamento moral é diferente de um e de outro. E nós vamos tomar partido por um ou por outro, porque é a natureza nossa. Se a gente quer fazer o bem, a gente procura tomar partido pelos bons espíritos, pela companhia deles. Porque é tudo isso que eles fazem. Eles trazem o bom. Como ele fala que é sempre sério, é sempre útil, é sempre o bem. E os outros, né? E do outro lado aqui, dão conselhos pérfidos, aconselham atitudes más, tolas, improdutivas, irracionais, fora do bom senso e das leis naturais. As leis naturais, a gente já estudou, são aquelas leis que Deus colocou para a gente. Então, é o piloto automático. Não precisa Deus ficar falando: ah, você fez errado. Não, não, você fez certo. Você... Não precisa, porque as leis naturais são aquelas que norteiam a gente. E quando a gente sai fora, precisa de um pouco de energia para voltar. E essa energia é um pouco de sofrimento, um pouco de dor, um pouco de trabalho, né? Então, por isso a importância, né, de saber que os bons nos conduzem para as leis naturais, o exercício das leis naturais. Os maus nos desviam das leis naturais. E pior, quando eles trabalham, eles colocam a intuição na gente. Do mesmo jeito que um bom espírito nos intui ao bem, o mau espírito nos intui para o mal. E a intuição é tão sutil que a gente
acha que somos nós que estamos pensando aquilo e age do jeito que a gente está pensando, né? Então, é meu, então eu vou seguir o meu pensamento, né? Os bons guardam reserva sobre assuntos que possam trazer comprometimentos, repugna-lhes desvendar o mal. Então, não ficam comprometendo as pessoas, não ficam revelando coisas, mesmo aquilo que não vai ser bom para a pessoa. Pode intuir, mas não vem e revela tudo. Já os maus gostam de pôr o mal em evidência, exagerando-no com insinuações pérfidas semeiam a intriga e a discórdia. Eu lembro de uma vez uma pessoa falando que no trânsito, o marido, que sempre foi tranquilo, sujeito bom, né? Aí, de repente, levou uma fechada, não sei, fez alguma coisa, né? Ele saiu do carro transformado e começou a brigar com a pessoa, e partiu para agressão e tudo. Ela falou: Eu desconheço, esse não é meu marido. Então, muitas vezes pessoas entram em sintonia com espíritos que levam a pessoa a fazer isso. Então, ilustrando como é que um espírito pode interferir na vida da gente e na vida no centro. E vir aqui, né, no centro, e buscar desagregar, né, desestabilizar um grupo que pode estar na mais perfeita harmonia. Então, por isso é importante a gente fazer essa manutenção, né? Ah, ainda do outro lado, né, os bons procuram atenuar o erro e pregam a indulgência. Aquele, né? Perdoar ao próximo. Não é fácil, mas não tem jeito. Porque outra forma não existe. A outra forma é comprometedora. É muito triste quando a gente vê um espírito buscando a vingança. E a gente faz de tudo para que ele veja que não vai levar nada. E é difícil também porque nós ainda temos esse tipo de comportamento. A gente não levar desaforo para casa. E aí entra no que você falou, viu, Patrícia? Quando a gente fala com o espírito e mostra a humildade, então a gente pode estar, sabe, dando provas de confiança para o espírito, ainda que a gente tenha nossos defeitos, né? Então, esse, eu lembro que eu estava praticando uma pessoa para dialogar com os espíritos. E ele falava, dava para perceber que essa pessoa falava coisa da boca para fora, não tinha sentimento, né? Essa pessoa não conseguia convencer o espírito, porque ela não estava convencida e pior, ela estava agindo de forma contrária, né? Ela julgava, depois ela falou, né? Falou: ele estava julgando o espírito. A partir do momento que ela parou, percebeu o que estava fazendo, muito provavelmente por uma intuição e amigos espirituais, ela parou e essa pessoa começou a falar de um jeito humilde, admitindo que também era tão falha quanto qualquer um, inclusive o espírito que estava ali. Ali mudou tudo, mas mudou tudo. Ela conseguiu conversar. E esse espírito foi ajudado, saiu agradecido, né? E saiu convencido que ela estava falando com o coração. Porque eles entendem isso, eles pressentem isso. Então, cada espírito que chega, a gente tem que saber com quem a gente está falando para poder ter o argumento correto. E nunca, nunca agir contrário ao que a gente pensa, ao que a gente sente. Então, é melhor, sabe, falar a verdade do que achar que ele percebe, né? Não tem jeito. Ele não tem o corpo físico como a gente, que o corpo físico embota os sentimentos.
Graças a Deus, porque senão, depois vocês verem quem realmente eu sou, melhor ficar escondido aqui, né? Atrás dessa carcaça aqui. Então, os espíritos bons, eles atuam com calma e doçura sobre o médium. É isso mesmo. Já os maus, tanto os maus como os simplesmente imperfeitos, ao agirem sobre o médium, provocam, às vezes, movimentos bruscos e intermitentes, agitação febril e convulsiva. Então, e se o médium deixar, ele bate até em quem está dialogando com ele, né? Pega o evangelho e bate, né? Então, para se impor a credulidade e desviar os homens da verdade, adotam nomes singulares. Nossa, você viu quem falou comigo? Né? Eurípides Barçanufo, veio no centro. Não sabia nem falar direito, Eurípides, mas que esse Eurípides é né? meio, meio falso, né? Adotam nomes singulares e ridículos e nomes extremamente venerados. Usam alternativamente de sofismas, sarcasmos, injúrias e até de demonstração material do poder oculto de que dispõem. Exercitam ou excitam, desculpa, a desconfiança e a animosidade contra os que lhes são antipáticos, e especialmente contra os que lhes podem desmascarar as imposturas. Então, esse é o tipo de espírito mau. Então, percebem que os bons e os maus, com quem que a gente está falando? Então, não importa a idade dele quando desencarnou, não importa o sexo masculino ou feminino, não importa a estatura, não importa nada disso. O que importa é quem ele é de verdade, como ele se apresenta, o caráter dele. E aí a gente sabe com quem lidar. Né? Então era isso que eu tinha para hoje, né, para oferecer, né, em termos de estudo. Eu não, né? O estudo. E eu agradeço aí a atenção. E estaremos aqui na próxima